As religiões têm feito diferença na vida de muitas pessoas em todo o mundo. E faz diferença na sua? Você conhece a verdadeira face da religião? The Face of Religion, a face da religião. Programa na rede, sempre conectado, eu sou J. Santos, estamos com mais um programa no ar, agradecendo a todos vocês que acompanham, muito obrigado pela audiência, tanto na rádio quanto no YouTube. Bom, hoje, gente, eu estreio um quadro aqui, como vocês viram as imagens, para quem acompanha pelo YouTube, algumas imagens de várias religiões passando aí na abertura, que é o quadro A Face da Religião. Qual que é a intenção? Trazer todas as religiões para a gente conhecer. Muitas pessoas acabam conhecendo superficialmente a religião, e a ideia é conhecer a verdade com pessoas preparadas sobre cada uma das religiões, de diversas etnias. Então, a primeira pessoa que eu estou chamando aqui para estrear esse quadro aqui, A Face da Religião, é o pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Ele que transmite, né, cultos também no YouTube. Ele que é uma pessoa que passa muita simpatia. Estes cânticos são daqueles assim, ó, não é? Olha, eu estava no colo do berço quando eu comecei a aprender. Passa muita orientação espiritual ali, conforme a palavra de Deus, ele que é evangélico, então, que é o pastor Evaldo Peranja. Então vamos dar as boas-vindas para ele aqui no programa na rede, no nosso quadro A Face da Religião. Então seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, J. Santos. É uma alegria muito grande estar com você, com seus ouvintes, seus seguidores. Quero trazer um abraço carinhoso lá da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, da qual eu tenho o privilégio de ser pastor, que fica ali em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Pois é, eu assisti nos seus vídeos, inclusive, uma das pessoas que indicou, né, eu comecei a assistir, né, seus cultos, foi a Duda, né, a Duda que já esteve no programa e conversou com a gente. A Duda é quase uma filha para mim, ela é membro lá da igreja, e eu a conheço desde os 14 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, que ela era membro da igreja, e agora ela é uma jovem muito extraordinária, né, vale a pena sempre conversar com a Duda. Sim, ela esteve aqui no programa, contou um pouquinho da história dela, passou toda a orientação e uma opinião, ela demonstrou ser muito verdadeira. E essa verdade que eu vi na Duda, eu vi também nos seus cultos. O motivo de eu trazer o senhor aqui, e falando para as pessoas que nos acompanham, é que eu quero trazer, gente, pessoas preparadas. E eu posso passar aqui como experiência que de todas as religiões que eu já frequentei, nem todo mundo que está na religião, eu vou perguntar isso para o senhor agora, nem todo mundo na religião que eu percebi, realmente tem preparo para estar nela. O senhor concorda comigo? É verdade, eu concordo com você e acho que isso é comum em muitas áreas, mas principalmente na área religiosa. E na área religiosa existem coisas, a religião é uma coisa milenar, né, algo que existe no ser humano há muito tempo. E as pessoas o preparam para se trabalhar com as pessoas e com a religiosidade, principalmente eu faço uma diferenciação entre religiosidade e espiritualidade. Trabalhar com espiritualidade é uma vocação de Deus. Durante muito tempo, a formação dessas pessoas era aquela formação como dos discípulos de Jesus. Eles se ligavam ao mestre, e aí eu estou falando de qualquer religião. Você se liga ao mestre e, de alguma forma, você começa a aprender observando e vendo nesse mestre as coisas. Ok. A partir do momento em que a religião torna-se, vamos dizer assim, uma instituição, talvez do país, ou da região, ou mesmo de um império, isso aconteceu com a religião cristã, passa a ser vantajoso ter o domínio da religião. E aí surgem pessoas que querem entrar sem passar por aquele processo de discipulado.
Na nossa igreja, e nas igrejas chamadas históricas, esse processo de discipulado ele começa na igreja local, mas conforme o tempo foi passando e foi preciso uma especialização e tal, foram se criando faculdades, universidades e cursos de teologia, de mestrado em teologia, de doutorado em teologia. Eu estou preparando aqui, inclusive hoje, estou preparando uma aula, eu vou dar um módulo de doutorado chamado Ética Cristã para um grupo de pastores, que são de várias denominações, e esse grupo está procurando o aperfeiçoamento numa faculdade, que é justamente o doutorado em ministério. Então, voltando à sua pergunta, há igrejas onde essa formação local ela é muito forte e ela não tem uma formação mais acadêmica, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que os pastores desta igreja são menos preparados do que os outros. Eles talvez tenham menos erudição, mas o preparo espiritual eles têm. O perigo está quando o pastor, o líder, o bispo, o líder da religião, ele não tem o preparo espiritual. Só tem o preparo acadêmico e usa isso, às vezes, mal usado, embora tenha boa intenção, ou às vezes até com más intenções. Aliás, Jesus falou disso. Jesus disse isso quando ele advertiu os seus discípulos. Ele diz aqui, olha só, acautelai-vos. Eu vou até fazer o seguinte, vou ler aqui numa versão mais atualizada, é muito interessante. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Sim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, perceba que esse texto, Jesus foi, há 2000 anos atrás, dá a impressão que ele está falando dos nossos dias, né? Exatamente. E ele vai dizer ainda o seguinte, quer ver? Ele vai dizer que no último dia, muitos virão e dirão assim, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos as pessoas, em teu nome nós ressuscitamos os mortos. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, olha, nunca vos conheci. Por quê? Porque fazer milagres, às vezes existe enganação nisso, às vezes até, eu creio, existem forças malignas envolvidas, não é o sinal de que a pessoa é de Deus. O sinal de que a pessoa é de Deus é a vida desta pessoa. Você vê, por exemplo, a gente tem um caso muito triste lá em Abadiano, em Minas Gerais, de um líder espiritual que era respeitado, muita gente foi atrás dele e tal, e ele fazia coisas extraordinárias, as pessoas ficavam admiradas, muitos relatam, olha, eu fui lá e saí diferente, saí curado e tal. Mas você vê a ética dessa pessoa. Hoje, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, né? Não vou nem citar nome por uma questão de ética, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. E isso acontece muitas vezes, acontece no meio evangélico, acontece no meio católico, acontece no meio espírita, acontece até entre os pais de santos ou outras religiões. Você vai ter gente que não é daquele rebanho. Não tem um preparo espiritual. Tem, mas tem poder, faz coisas fantásticas e tal, mas o que ele fazia? Hoje, quantos casos? Quase 200 casos. Então, a grande questão é, será que essa pessoa é um servo de Cristo verdadeiramente? Ele pode ser mal preparado, pode ser bem preparado, academicamente falando. Mas, vou até dar um exemplo. Meu pai era presbítero,
né? Na nossa igreja nós temos os presbíteros que são leigos da igreja, são chamados para ajudar, através de eleição, eles são eleitos para ajudar no governo da igreja. Meu pai era uma pessoa, ele não tinha o 3º ano primário, mas meu pai era um pregador fantástico. Meu pai, quando falava, as pessoas, ele falava errado, ele não falava o português direito e tal. Falava com o coração. Falava com o coração. Isso faz diferença. Às vezes a pessoa é preparadíssima. Eu, por exemplo, tenho mestrado, dou aula no doutorado, já fiz faculdade, estou fazendo outra faculdade e tal, porque eu gosto muito disso. Mas se eu não tiver o coração junto de Jesus, essa erudição toda, eu vou usar uma expressão até meio forte, peço desculpa aos nossos ouvintes, eu vou para o inferno com diploma em tudo. Não tenha dúvida disso. Deus não vai pedir diploma para ninguém quando chegar no céu. Ele vai olhar assim nos olhos e vai dizer assim, você me conhece? Eu te conheço. Eu te conheço e tenho acompanhado a tua vida. E aí, a hora que tiver uma oportunidade, eu quero falar sobre essa coisa de estar na presença de Deus e o que isso implica para a gente. Mas já falei demais já, J. Santos. Se deixar... Não, pode ficar à vontade. Estamos aqui para bater papo. Que bom. E uma coisa que você está aqui, inclusive, gente, eu não citei, ele é formado em teologia, então, né, tem um preparo, então, além de ser uma pessoa, assim, eu só passa uma calma, uma tranquilidade, e uma coisa que me chamou a atenção, por isso que eu trouxe isso aqui. Numa das vezes que eu assisti no YouTube, tem um canal no YouTube, gente, e aí eu assisti um dos seus cultos e o senhor falou uma coisa assim que eu falei, não, tá aí uma pessoa que ele age com compreensão, ele tem um Deus nele, porque geralmente você não vê as pessoas fazem um culto, tal, não generalizo, gente, não generalizo. Claro, né? Tem que saber separar, como dizia minha mãe, o joio do trigo. Isso. Aliás, Mas, assim, a sua mãe sabe, porque ela ouviu o que Jesus disse, essa parábola é de Jesus. Então, exatamente. minha mãe tinha uma Bíblia, eu tenho até hoje uma Bíblia, que é do meu bisavô. Meu bisavô deixou pro meu avô passou pra minha mãe. Eu até contei essa história pra Duda. Tem uma Bíblia que é de 1800 e pouco, da época de Dom Pedro. E ela é anotada pelo seu avô? Entre os evangélicos, existe esse costume. Ela tem o Novo e o Velho Testamento. Sim, mas entre os evangélicos a gente usa a Bíblia, a gente leva a Bíblia e normalmente leva uma caneta. E aí o pastor vai, olha, abre em tal lugar e tal. Aí a gente fica aqui. Então, dia tal, o pastor falou sobre isso aqui. E a gente vai colocando nos rodapés, assim, ao redor, as observações. Você pega uma Bíblia antiga dessas, às vezes ela está toda escrita. E aí você tem um pregador famoso nos Estados Unidos, chamado Dwight Moody, que ele anotava os sermões dele todos na Bíblia, e anotando pequenininho e tal. Quando ele morreu, pegaram aquela Bíblia e copiaram as anotações todas, deu um livro. E eu tenho esse livro, é um livro de 1800 e tantos, que se chama As Anotações da Bíblia de Moody. Rapaz, eu pego o texto, pego ali e falo, gente, como esse pastor sabia das coisas, olha só que coisa maravilhosa e tal. Então, sua Bíblia é um tesouro, passou por mãos santas, né? Então, você estava falando separar o joio do trigo, né? Então, aí eu estava assistindo o senhor um dos cultos e o senhor falou assim, porque estamos na época de pandemia, né, gente? Então, assim, ele falou assim, olha, muitos pastores estão fazendo os cultos, mas não estão se preocupando com o ser humano. Então, a gente está fazendo agora online, tenha cuidado, cuide da sua saúde, entendeu? Deus protege, mas faça a sua parte. Então, assim, eu achei aquilo muito humano, que geralmente, eu mesmo conheço pastores que agora na época de pandemia não parou. Então continuou a fazer, só parou quando teve casos de pessoas na igreja que acabou pegando. Aí parou. Mas estava fazendo. E então, a coisa é tão séria, desculpa interromper, mas só para... É tão séria a coisa que alguns pastores não somente não pararam, teve casos nas suas igrejas, e infelizmente houve pastores que morreram de Covid, porque não acreditavam, diziam não. E até uma síndrome de super-homem, que às vezes o ser humano tem, e infelizmente isso é muito comum entre líderes religiosos, é achar que é invulnerável.
Né? Deus vai Então, proteger. Deus vai... proteger Tem até na uma igreja. historinha, tem uma história que a gente conta, que é uma história, né? Claro, de uma pessoa muito religiosa e tal. Avisaram que haveria uma grande inundação no lugar onde ele morava, que todos deveriam sair das casas e ir para os abrigos e tal, até passar. Ele disse, não, eu não vou porque o meu Deus cuida de mim, ele não vai deixar a água subir até aqui, e em nome de Jesus nós vamos continuar aqui. Ficou com a família na casa. E a água foi subindo, chegou até ele e disse, não, a água chegou até aqui, mas Deus não vai deixar nem molhar os meus pés. Quando ele estava com a água pelo joelho, ele falou, bom, Deus me deu uma casa de 2 andares, porque ele vai me salvar, ele vai me proteger. Nessa hora passou o barco do bombeiros, dizendo, olha, entra aqui, nós vamos levar para você para... Não, eu não preciso, meu Deus vai cuidar de mim, meu Deus, eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo ungido do Senhor. Ele vai, não, fizeram de tudo, não conseguiram botar ele dentro, pegaram a família dele, ele ficou lá, e a água subindo e subindo. Quando ele estava no telhado da casa, veio um helicóptero, rapaz, aqui jogaram a escada para ele, falou, não, Deus vai me salvar, e tal. A água passou, levou a casa, ele morreu, chegou no céu, bravo de Deus. Deus é tão misericordioso que ele deixa a gente assim entrar também. Me encontrou com Jesus, falou, Jesus, eu confiei no Senhor, eu fiz de tudo e o Senhor não me salvou. Como não? Eu mandei um aviso antes através das autoridades. Eu mandei os bombeiros te pegarem. Eu mandei um helicóptero para você e você não quis. Você está reclamando do quê? Mandou um barco também. Então, notem, o que eu quero dizer, essa história, ela quer dizer que Deus usa as coisas que ele colocou no mundo, a ciência. O homem não teria conhecimento para descobrir uma vacina, para estudar esse vírus, se Deus não lhe desse conhecimento. Então vamos confiar, claro, a ciência tem uma margem de erro e tal, mas graças a Deus a ciência tem nos ajudado tanto. Quantas vacinas nós tomamos quando éramos crianças? Eu não tive poliomielite graças ao Sabin, graças àquela gotinha maravilhosa. Eu creio que aquilo é um milagre de Deus, né? Eu já fui picado por aranha e eu tomei soro contra isso. Eu já pisei no prego enferrujado e eu tomei antitetânica. Por que agora que descobriram essa vacina, que já se provou eficiente, milhões de pessoas estão imunizadas, de cada 10 pessoas que estão sendo internadas, 9 é porque não tomaram vacina. Então, percebe? Por que é que eu vou brigar com Deus? Isso é síndrome de super-homem. É eu achar que sou mais poderoso do que Deus e que sei mais do que Deus. Deus está abençoando esse mundo com cientistas maravilhosos. Aliás, eu sou químico. Eu tenho formação em química. Se Deus não me chamasse para ser pastor, eu seria engenheiro químico, trabalharia com ciências, com isso, porque eu adoro essas coisas, né? Deus me chamou, eu me especializei em línguas originais. Eu, quando pego a Bíblia para ler, eu leio em grego e no hebraico. Tem aqui, né, a Bíblia original, escrita em hebraico. Tenho a Bíblia, nesse mesmo volume aqui, ela é escrita em grego. E quando eu vou ler a Bíblia, eu não leio somente o que está escrito em português. Eu leio várias versões e depois eu vou lá conferir no original de 2000 anos atrás, se é aquilo mesmo que está escrito e se é desse jeito que as coisas são. Então, se eu não tivesse entrado nessa especialização, né, hoje eu dou aula até em cursos de doutorado e tudo, eu teria sido engenheiro, alguma coisa assim, porque eu já tinha passado no vestibular da Unicamp de Campinas. Mas Deus me chamou e eu estou seguindo o caminho que Deus me chamou. Está seguindo muito bem. Pastor, uma coisa que eu pergunto, aproveitar esse momento que o senhor falou do estudo. Pois não. O senhor acha que o estudo, a pessoa que representa uma religião, o estudo faz com que ela represente, consiga levar a palavra de uma forma mais verdadeira, com um conhecimento melhor para as pessoas, ou o senhor acha que uma pessoa, mesmo que não tendo estudo nenhum, consegue levar a palavra e consegue levar a consciência do que realmente é a religião para aquela pessoa que está indo buscar? Ok. Eu vou responder essa sua pergunta, que é muito boa. Não eu vou deixar que o apóstolo Paulo responda a você. Na Bíblia,
Paulo escreveu uma carta para o seu discípulo Timóteo, e essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele provavelmente escreveu quando estava preso em Roma, a ponto de ser executado por Nero. E ele mandou essa carta para Timóteo, que era o seu discípulo, e ele estava cuidando da igreja de Éfeso. Ele disse o seguinte aqui em 2 Timóteo 2,14: recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão ouvindo. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Aquelas brigas entre pastor e tal. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são, e ele vai citar 2 pessoas. O que Paulo está dizendo aqui? Procura apresentar-te a Deus aprovado como servo que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, respondendo a sua pergunta, o estudo só acrescenta aquele que está estudando, se ele tiver humildade para reconhecer que não sabe, humildade para aprender com os mestres. Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. E a gente precisa ler essas pessoas. Humildade para aprender com os que são de fora. Aqueles que até não acreditam, podem ser ateus. Se ele está dizendo uma coisa certa, eu tenho que aprender com ele. Então, respondendo a sua pergunta, o estudo só atrapalha se não houver espiritualidade genuína. Porque aí nós nos tornamos várias coisas. Nós nos tornamos fariseus. O que é o fariseu? O fariseu, na época de Jesus, eram os religiosos mais respeitados. Eles eram mestres de religião. Mas sabe qual era o problema deles? Eles faziam para todos verem, mas em escondido eles faziam tudo errado. Então Jesus disse, não seja como os fariseus, hipócritas, que fingem uma religiosidade que eles não têm. Então, farisaísmo. Outra coisa, ser legalista. Querer ensinar todo mundo o que é certo. E tem que tomar cuidado. Às vezes a gente está certo, a gente tem uma... Vamos lá, eu acho... Vou dar um exemplo bem drástico. Eu acho que comer só comida crua, que é o caso dos veganos, né? É o melhor para mim. Ok. Você tem o direito de achar. Agora, eu acho, eu sou o diretor dessa escola e todo mundo aqui vai ter que comer que nem eu. Não, peraí. Não é assim. É bom para mim, é bom para você? Ótimo. Você quer me convencer de que isso é bom para mim? Eu estou pronto para te ouvir. Mas ninguém tem o direito de dirigir a vida dos outros. Jesus, Deus, não nos chamou para sermos juízes dos outros. Eu posso discordar do que uma pessoa faz. Posso até dizer, olha, isso não serve para mim. Mas eu não posso discriminar essa pessoa. Não posso tratá-la mal porque eu não concordo com ela. Eu não posso julgá-la na frente dos outros. E dizer, uma vez eu estava num debate muito acalorado e tal, e numa televisão, na época da Manchete, lá em São Paulo, na época da Manchete, eles me chamaram e tal, e surgiu uma discussão entre uma líder espírita e um padre. E os dois começaram a discutir e tal, e o padre se exaltou e disse, você bem cristã você é, nem cristã, você não pode falar nada. Ela ficou ofendidíssima. Como que você pode dizer que eu não sou cristã? E não sei o que, eu olhando aquilo, pedindo a Deus, Senhor. Tal. Só que o mediador do debate resolveu me colocar na fogueira. Era meu amigo e tal. Depois eu falei, rapaz, você me falou, não, mas foi bem. Ele me colocou na fogueira. Ele falou, o senhor, reverendo Evaldo Berenger, pode me chamar de pastor e tal, mas ele falou, o senhor, reverendo Evaldo Berenger, o senhor acha que essa mulher que está do teu lado não é cristã? A mulher que estava do meu lado era o dobro da minha altura. Uma senhora, né, forte, né, tal. Ela olhou para mim assim. Eu falei, meu caro amigo, fulano de tal, falei o nome dele. Eu quero dizer uma coisa, Deus não me deu o direito de julgar o coração de ninguém.
Se ela diz que é cristã, eu não posso negar isso. Ela olhou para mim, o padre olhou para mim assim e falou, agora uma coisa eu posso dizer. Se você me perguntar se a doutrina que ela ensina está de acordo com a Bíblia, eu vou dizer que há algumas discordâncias. Eu não posso fazer um julgamento dela, mas eu só posso dizer que algumas coisas que ela diz eu não concordo, mas eu respeito. Aí o padre falou, não, mas assim eu também concordo. Graças a Deus, aquilo foi uma maneira de haver uma harmonia, porque havia ali ateu, havia tudo quanto era religião. Não dá muito certo esse tipo de debate, eu nunca mais quis participar de alguma coisa assim, porque às vezes isso é feito só para incitar a briga entre as pessoas, porque isso dá ibope, né? Exatamente. Muito isso, né, na comunicação, infelizmente. Infelizmente. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que a grande questão é você tem Jesus no seu coração, de verdade? Você está fazendo isso para servir a Jesus? Jesus disse, se alguém der um copo d'água para uma pessoa que está precisando, pensando em mim, é como se tivesse me dado. É interessante porque quando Jesus falou essas coisas, ele estava falando do último dia, do julgamento final. E ele diz que no último dia, ele vai dizer para algumas pessoas assim, vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, de sede, me deste de beber. Estava nu, você me vestiu, eu estava preso e você foi visitar. Eu estava doente e você me deu remédio. E as pessoas vão dizer assim, mas Senhor, quando que nós fizemos isso? Eu não lembro de ter feito isso com o Senhor. Ele diz, todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Essa ideia está muito presente naquela peça do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. No final, né, quando acho que é o Chicó, eu não lembro, o personagem volta, né, a vida, todo mundo já assistiu, não estou dando spoiler. Quando o personagem volta à vida e tem uma outra chance de viver a vida de novo, vem um mendigo e pede um pão para ele, e diz, não vou dar pão, coisa nenhuma e tal. Só que o mendigo é o Jesus. Eu tirar a barriga da miséria. O senhor vai desculpando, mas de barriga na miséria aqui já tem 3. Tome, meu senhor. E vá com Deus. E vocês vão comer. Danou-se, dona Rosinha, foi essa comida quase toda. Deixa, ele também é filho de Deus. Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo para testar a bondade dos homens. Pode até acontecer, mas aquele ali não era, não. Mas como é que você sabe? Jesus? Pretinho, aquele jeito? É o Jesus que julgou ele lá. É verdade. E aí a moça que acabou de casar com o João Grilo junto com o Chicó. O Chicó casou com a moça, né, com a filha do coronel, e ela diz, não, que isso, João Grilo, vamos dar comida para ele, porque a gente às vezes dá a comida para a pessoa e a gente não sabe, mas está dando para Jesus Cristo. E aí a câmera mostra, era Jesus Cristo mesmo. Rapaz, aquilo me arrepia. Eu fico muito bonita aquela cena. Fantástico, Ariano Suassuna, ele conseguiu tirar de uma religiosidade que tem uma série de problemas, aqueles problemas que são levantados lá naquela peça, que é da religiosidade católica, existe no protestantismo também, existe entre os evangélicos, existe entre os espíritas, existe no mundo inteiro, onde tem o ser humano tem aquilo. E ele consegue mostrar a verdadeira religiosidade. Nessa época, por exemplo, que nós estamos vivendo, a gente está fazendo uma campanha com as pessoas e nós temos um instituto que é ligado à nossa igreja, não é a igreja, mas é fundado por membros da nossa igreja. Então, nós pedimos donativos, esse instituto, para não misturar com o dinheiro da igreja. Pedimos donativos em nome desse instituto, que tem comissão ética, tem uma série de coisas, tudo é auditado e tal. Com esse dinheiro a gente compra cestas, não são muitas, não, a gente está dando poucas cestas. Nós já entregamos por mês, no começo da pandemia, a gente chegou a entregar 250 cestas básicas, com a ajuda da Fundação Banco do Brasil. Nós tínhamos um curso programado para o mês de março de 2020, já com o dinheiro votado, era um curso de computadores, de manutenção de computadores, era um curso de empreendedorismo. Veio a pandemia, não podia fazer o curso. Aí
Nós entramos em contato, ia ser lá na nossa igreja, já tínhamos até as pessoas que iriam fazer o curso. Aí nós verificamos essas pessoas estavam desempregadas, não recebiam nada. Aí nós entramos em contato com a Fundação Banco do Brasil e dissemos, olha, nós temos uma outra situação, não dá para fazer o curso. Nós estamos pensando, nós estamos tentando ver como é que a gente fazer. Eu falei, olha, agora acho que essas pessoas que nós iríamos atender, a necessidade deles é ter o que comer. Aí o gerente lá de projetos, eles foram lá, fizeram as reuniões e tal, resolveram aplicar aquele dinheiro, que acho que era R$90 mil, que iria custar o curso, para pagar professor e tal, todas as coisas, e a gente poder fazer o curso e colocar as pessoas no trabalho. A gente já colocou 700 pessoas no trabalho em cursos que nós tínhamos feito anteriormente lá na igreja. Eles pegaram aquele dinheiro, falaram, olha, nós vamos dividir e vamos dar 200 cestas por mês, durante 4 meses vai dar o valor e tal. Nós fizemos a cotação, achamos uma empresa, o dono estava muito sensibilizado, ele falou, puxa, que trabalho bacana vocês estão fazendo, vamos fazer uma coisa, para cada cesta que vocês comprarem de mim, eu dou mais uma cesta. Nós acabamos nós servimos só de intermediários, né? Esse dinheiro, ele passa pela igreja e a igreja não toca esse dinheiro. A igreja precisa de dinheiro para sua manutenção. Isso são os membros da igreja que dão ofertas voluntariamente. A gente também não faz campanha de dízimos, nada disso. As pessoas veem o trabalho e falam, poxa, eu vou investir nisso. Então, esse dinheiro é depositado na conta da igreja, nós temos a comissão de ética da igreja, eu não mexo nesse dinheiro, esse dinheiro entra, é contado, vai para o tesoureiro manda para o contador faz um relatório, isso é examinado anualmente pelo nosso presbitério e tal. Ok, esse é o dinheiro da igreja. Mas esse dinheiro que entra para a cesta, nenhuma porcentagem mínima a gente tira. Pelo contrário, a gente até acrescenta um pouco, porque às vezes falta. Agora, hoje mesmo recebi do meu presidente lá dos diáconos, dizendo, olha, já encomendamos as cestas desse mês, conseguimos aumentar mais uma cesta só, por causa do valor que nós recebemos. E olha, deixa eu te dizer, J. Santos, tem gente que assiste as minhas lives da França, da Alemanha, e manda dinheiro para a gente. Eu passo o número da conta, eles mandam direto para a conta em euro e tal, o que acaba sendo uma grande vantagem. E depois a gente tira as fotos, a gente mostra, se você quiser, até eu tenho os vídeos dessas coisas, eu posso te mandar para você passar para as pessoas verem, inclusive com o número nosso, até aproveito, se você que está ouvindo a gente quiser ajudar, tem o número do Pix e tal, é o número do Pix da Instituto Aprender para Viver. E esse instituto é que compra essas coisas e nós doamos juntos, orando pelas pessoas. Às vezes as pessoas estão precisando de oração e de alimento também, porque hoje em dia a situação está muito séria. E essas cestas, elas vão para que regiões? No Rio de Janeiro mesmo? Olha, nós temos na nossa igreja, então, nós temos pessoas que são membros da igreja que são desempregados. Então esses são os primeiros a serem atendidos. São aquelas pessoas que dentro da nossa igreja estão passando necessidade. Jesus disse assim, olha, fazei o bem a todos, mas primeiro aos familiares e aos familiares da fé. Então, tem gente, por exemplo, que eu ajudo a isso, aquilo outro, e a mãe dele está morrendo de fome. Não está certo, está errado. Mas a minha mãe nunca cuidou de mim. Não, mas agora é obrigação sua cuidar da sua mãe. Aí meu tio, que nunca quis saber da família e tal, mas agora ele está precisando de ajuda. Então é hora de ajudar. Pois bem, nós primeiro ajudamos aquelas pessoas que são, e aqueles que são ali do Morro do Pereirão. Nós não temos cestas para dar para todo mundo, já tivemos mais, mas atualmente, como a gente não tem financiamento, nós estamos entrando em vários financiamentos e tal, que há grupos de fomento de ação social que estão trabalhando. Então, quem está fazendo um trabalho muito bacana é que se chama Greenpeace, está fazendo um trabalho muito bom. Existem pessoas coletivos, que é comida ajuda, boa comida, alguma coisa assim. São grupos muito sérios que juntaram as pessoas ali e falaram, olha, nós temos o que comer, mas perto da gente não tem. Então, nós procuramos atender aquelas pessoas que são conhecidas dos membros e temos que ter certeza
de que aquela pessoa está precisando mesmo. E já aconteceu, infelizmente, isso lá em São Paulo, nós tínhamos uma igreja e nós chegamos a distribuir acho que 2 toneladas de alimento por ano lá. Mas um dia nós pegamos agentes sociais, fomos na casa das pessoas que estavam recebendo a cesta, quando elas tinham casa, e nós descobrimos que algumas delas tinham venda. Eles pegavam cestas em vários lugares e usavam aquilo para vender. É muito pouco. Não. É muito pouco, pouca gente faz isso. Muito pouca gente. Mas a gente precisa ser muito severo com isso. Então, hoje eu já aprendi. A gente dá a cesta para quem realmente está precisando. Se nós tivéssemos mais, a gente daria mais. Mas é o que a gente consegue. Exatamente. É você unir é você unir a orientação de Deus, você unir a vocação de levar a palavra ao sentimento que Deus deixou como exemplo, né? Há mais de 2000 anos atrás, que é não só levar a palavra, mas fazer o bem, né? É unir o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como Jesus disse, quando você ama a Deus profundamente, você ama o seu próximo. Uma pessoa que diz assim, não, Deus está acima, para mim Deus é maior e tal, então ajuda fulano. Não, ajudar não ajuda, o cara é um vagabundo, Peraí. Será que ama a Deus mesmo? Será? E agora, aproveitando, voltando um pouquinho, aproveitando o que o senhor falou agora, mas voltando também um pouquinho do que a gente estava falando a respeito, você até citou a palavra dos falsos profetas. Mas antes, parabéns pelo projeto, tá? Eu fico feliz de vir aqui com a gente. Que bom. Todo mundo que puder ajudar a gente. É uma pessoa séria, se não fosse, não traria. Eu não trago mentira aqui, então por isso que ele está aqui com a gente. Obrigado. Mais uma coisa. Eu pude perceber na sua forma que o senhor faz o seu culto. Ali quem consegue analisar um pouquinho do psicológico, um pouquinho da personalidade da pessoa, que tem um instinto, você percebe quando a pessoa... Eu acho que assim, a religião ela tem muito isso. Quando a pessoa ela não é verdadeira na religião, ela demonstra. Você pode até demorar para prestar atenção, mas você consegue perceber alguma coisa. Tem gente que engana bem, viu? Tem infelizmente. E a gente precisa pedir orientação a Deus, sempre. Com certeza. E uma coisa, então, a gente estava falando sobre os falsos profetas, você até falou a palavra da Bíblia, e tem um filme que eu assisti, e até comentei com o senhor, que foi um filme que é de 1992, do Steve Martin, Fé Demais Não Queira Bem. Então a gente vai conferir Então, sensacional. Vamos conferir agora, e eu quero que o senhor fale a respeito dessa cena. Vamos conferir. Eu ouço o Satã batendo, mas ele não pode entrar! Sim, senhor! Vambora, pessoal! Libertem-se! Deixem Deus entrar e assumir! Abaixem o tom um instante antes. Abaixa. Eu tenho que conversar com essas pessoas. Muito bem, eu tenho que conversar com essas pessoas. Eu quero contar uma história. E agora a emoção. Sobre um homem lá de Nova York. Um homem chamado Thomas. Bom, o Thomas morava na 5ª Avenida, com vistas para o Central Park, até do banheiro. Esposa linda, 2 belos filhos. Mas sua vida estava péssima. E sabem por quê? Por causa do medo. Ele temia que seu negócio falisse. Temia que seus filhos fossem vítimas de injustiças. Temia que seu cabelo caísse e que sua mulher deixasse de amá-lo. Temia a morte. Mas a morte é uma brisa. Já souberam de alguém que voltou para reclamar? Não. É a vida que vai matar você. O Matt, manda seu pessoal acordar. Ele era um prisioneiro. Thomas era um prisioneiro do medo. Amém, pastor! Então, ele arrumou um advogado para o seu negócio, um guarda para os seus filhos, e uma peruca de $2.000 e um médico de primeira. Mas Tom estava feliz? Não. Porque quando Thomas finalmente veio a mim, ele ainda tinha medo. E o medo é maior que advogados e médicos. O medo é maior que dinheiro ou terras. Amém! Só há uma coisa maior que o medo, meus amigos. Só há uma coisa.
E esta coisa é a fé. Fé que o universo precisa de seus talentos. Fé que sua mulher ama o que está em sua alma e não em sua cabeça. Fé que seus filhos serão protegidos não por um homem com um 38 na mão, mas pelo homem com um super equipado e poderoso lançador de granadas de amor. E esse homem, irmãos e irmãs, esse homem é um homem somente. Esse homem é Jesus Cristo. Isso. Se querem se sentir felizes, tudo que têm a fazer. Se querem se sentir amados, tudo que têm a fazer. Se querem se sentir seguros, se querem se sentir fortes, se querem se sentir dignos, tudo o que têm a fazer, tudo que têm a fazer, tudo que têm a fazer é serem salvos. Na rede. Do ator Steve Martin. Então, Steve nessa Martin. cena aí, isso que a gente viu, ele, o filme, né, trata da história de uma pessoa que ela quer ganhar com a fé, ela quer ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas. Aí ela, com uma caravana, leva essa igreja, leva a igreja para vários lugares, ganhando dinheiro em cima da fé das pessoas. Essa cena que ele pega, que a gente viu agora, que ele tenta fazer uma emoção, que a história do filme, como é que o senhor vê essa história, essa ficção, para a realidade? Bom, esse filme, inclusive, eu passei lá na igreja e eu uso ele para discutir a questão da religiosidade com os membros da igreja, com as pessoas, com jovens, principalmente. O filme é fantástico, eu recomendo assistir, vale a pena assistir. O nome do filme em português não é o nome em inglês. O nome em inglês é Leap of Faith, que chama Salto de Fé. Salto de Fé. Acontece que, como Steve Martin é conhecido no Brasil como comediante, como ele faz comédias, ele é maravilhoso como comediante, os filmes do Steve Martin são geralmente muito engraçados. Quando ele veio para o Brasil, quem fez a tradução e a promoção do filme resolveu vender como uma comédia. Mas não se engane, não. Tem coisas engraçadas, mas não é comédia, não. O filme é muito sério. O filme é daqueles que você assiste, vai rindo, quando você vê, você está chorando. Não quero dar spoiler aqui, mas eu quero recomendar esse filme fortemente. O pregador Nightingale, que é o personagem principal do filme, ele é baseado em personagens reais. Existe um pastor nos Estados Unidos, eu não vou dizer o nome, por questão ética também, que é aquele estilo, ele copia. Olha, eu tenho vídeos desse pastor, ele é muito conhecido no Brasil, e ele é exatamente aquilo ali. Exatamente. E esse pastor, inclusive, já passou por vários escândalos nos Estados Unidos, e ele sempre se reergue, porque ele sabe pedir perdão, e as pessoas o perdoam e tal. Depois que ele apronta, ele faz coisas horríveis, infelizmente, e as pessoas o seguem novamente. E ele imita esse pastor perfeitamente. Você vê o vídeo dele, fala, gente, aquele jeito dele olhar para cima é igualzinho que ele faz. O Nightingale, ele pertence a um grupo de pastores que é muito comum nos Estados Unidos, que são os pastores itinerantes. Eles fazem cruzadas pelos Estados Unidos e eles levam praticamente um circo juntamente com eles. Eles montam aquela tenda enorme. O começo do filme é lindo, eles montando e tal. Muita gente que acompanha esses pastores são gente muito crente, muito fiel. Os cantores, por exemplo, eles acreditam piamente que é aquele... E existe aquela equipe mais próxima que sabe das malandragens que estão por detrás. A cena que nós vimos é uma cena em que ele manipula a população. Não estava reagindo muito bem, eles precisam parar naquela cidade. Vou contar um pouquinho do filme. Eles precisam parar naquela cidade porque há um problema lá no caminhão, um dos caminhões quebra, e eles param numa cidade que não era a cidade onde eles iam para uma cidade muito maior, muito mais rica. E eles param nesse lugar onde tem uma seca há muito tempo, onde todo mundo está perdendo as fazendas por causa do costume lá nos Estados Unidos de fazer, como é que chama aquilo? Hipoteca, de hipotecar as propriedades. Se você não paga, o banco vai lá e pega a sua propriedade. Então muitos dos fazendeiros estavam perdendo as fazendas, estavam a ponto de a falência e tal. E ele para ali, e tá bom, nós vamos ter que ficar aqui uma semana, tal, vamos dar um jeito aqui, vamos ganhar um troquinho nesse lugar. E aí ele monta todo aquele espetáculo, coral maravilhoso e tal, e ele põe pessoas infiltradas na igreja para
ele até avisa, ele fica com um ponto eletrônico, ele avisa a moça, fala para o teu pessoal te acordar aí, porque eles estão dormindo. Aí eles começam a gritar, aleluia, e cria aquele clima para ele poder sugestionar. Tem uma cena fantástica, que é o seguinte, tem a pessoa que fica na porta recebendo, e vem uma senhorinha andando e tal. Eu falo, minha senhora, a senhora não precisa aqui, vamos lá arrumar um lugar para a senhora lá do lado do pregador. Bota ela numa cadeira de roda e leva ela para frente. Ela fica sentada na cadeira de roda assistindo o pregador. Quando no meio do culto ele chama a senhora, todo mundo acha que aquela senhora é paralítica. Olá, amigo! Ela sofre dos ossos. Calma. Esperem só um instante. Temos uma pessoa especial aqui. Qual o seu nome, querida? Emma Schlag. Emma, há quanto tempo tem problema nos ossos? Há anos. Bom, Deus fará um milagre para você esta noite. Ó, senhor, sou só um homem como qualquer outro. Mas mande um milagre por minhas mãos para ajudar a irmã Emma. Vamos, Emma. Vamos, mostre meu poder no senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Vamos, Emma. Anda até mim, Emma. É um milagre! Aleluia! É um milagre! Dance, Emma, dance! Diga obrigado, Senhor! Obrigado, Jesus! Na rede. O bacana do filme é que tem uma hora que o milagre de fato acontece. E aí, cara, ele é bacana o filme. Fico assustado. Ele fala, caramba, eu estou mexendo com uma coisa maior do que eu. Ele não tinha respeito nenhum por Deus. Mas ele muda. E aí eu recomendo, assistam o filme, olha, prepare-se para grandes emoções. E ele mostra, infelizmente, que existe manipulação na religião. Que existe. Há pessoas que são mestres, são hipnóticas. Pessoas que te convencem, são vendedores natos. Se ele usar essa capacidade para levar as pessoas a uma reflexão, a uma mudança de vida, a um aprofundamento de fé, tá bom, use. Mas as pessoas, você tem que ser genuíno. Não é para ser abençoado só. Quando você abençoa, a bênção passa por você. Mas você já ouviu falar do Mar Morto? Já. Mar Morto é o mar que existe lá na Palestina, fica bem ao sul da Palestina, e é uma das regiões mais profundas da Terra. Tem uma fenda ali, muito profunda. E vários rios desagam no Mar Morto, mas ele não tem afluente, ele tem efluentes, mas ele não tem afluentes, ele não tem rios que saiam dele. Então a água vai caindo e vai ficando. Como a região é muito quente, a água vai evaporando e os sais que vêm com os rios vão se acumulando. É o lugar mais salgado da Terra. Não sobrevive nenhum organismo vivo naquele mar. Ele é morto porque ele não tem peixe, ele não tem nada. Qual é a grande lição que a gente aprende com o Mar Morto? Se a gente só recebe e acumula, a gente vai engordando, vira uma obesidade mórbida de bênçãos. Se você não passar a bênção adiante, você não tem as mãos livres para receber mais bênçãos. Então, chega a bênção aqui, eu passo adiante, e Deus vai me dando e eu vou passando adiante. Claro que eu vou sendo abençoado à medida que a bênção passa por mim. Mas as pessoas... Abraão era um homem assim. Abraão era rico e ele abençoava todo mundo ao redor dele. Todo mundo enriquecia perto dele. Tem uma história também de sabe, lá nos Estados Unidos eles fazem aqueles concursos de quem tem a abóbora, a maior abóbora, as regiões fazendas lá, eles fazem aquelas festas da abóbora, do milho, não sei o quê, e aí vem aquele concurso, a fruta, o fruto maior e tal. Tinha um homem que ele ganhava todos os anos
As coisas que ele cultivava eram sempre as maiores, as melhores, as mais bonitas, as mais nutritivas, as mais gostosas. E uma revista foi lá e falou, eu sei que o senhor não vai querer revelar o segredo, porque o senhor ganha esse concurso todo ano e tal. Não, pelo contrário, eu revelo meu segredo com toda tranquilidade. Eu falei, então me diga, qual é o segredo do senhor sempre produzir coisas boas assim? Eu tenho 2 segredos. Primeiro é, eu trabalho bastante para fazer o meu produto ser o melhor possível. E quando eu termino de trabalhar, o segundo segredo é, quando eu ganho o concurso, eu conto um segredo que eu descobri para todos os meus vizinhos e todos os que estão ao meu redor. Mas como é que o senhor faz isso? Por que o senhor faz isso? Muito simples. Quando eu conto o segredo, isso me obriga a trabalhar muito mais o ano que vem para eu superar aquele segredo que eu aprendi esse ano. Então eu estou sempre sendo desafiado. E segundo, o meu fruto só é bom porque os meus vizinhos têm frutos bons, porque a abelha que vai lá e pega o pólen do meu vizinho, ele traz para a minha propriedade, e as borboletas vão polinizar com o melhor pólen. Então, se os meus vizinhos começarem a ter frutos de baixa qualidade, o meu fruto vai perder a qualidade também. Então, eu distribuo para todo mundo, porque o ano que vem eu garanto que eu vou me superar e o meu fruto vai ser polinizado com os melhores pólens e os melhores sementes vão estar no meu terreno. Muito boa história. Agradeço. Uhum. E estamos chegando ao finalzinho. Vai ter que encerrar, infelizmente. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade de o senhor ter participado aqui. Antes de terminar, a gente tem uma pergunta aqui. Pois é. Chama Na Lata. Na Lata! Pergunta direta e objetiva. E então, estão preparados? Preparado, vamos lá. Vamos lá. A pergunta na lata é o seguinte: religião e política se misturam no Brasil ou não, na sua opinião? Olha, a religião e política se misturam no Brasil, se misturam muito mal. Todas as vezes que a religião se mete na política para tentar ganhar vantagens, a igreja sempre se deu mal. Nós temos isso acontecendo. A igreja, ela cresceu muito enquanto ela foi perseguida pelo Império Romano. Do século I, desde Jesus Cristo, até o século III, com Constantino, a igreja foi muito perseguida, mas a igreja tomou conta do Império Romano. Quando no ano 315, o imperador Constantino fez lá um decreto junto com Licínio, que era o decreto permitindo a religião cristã começou a aparecer e se tornar pública. Depois Teodósio, em 370, tornou a religião cristã oficial do Império Romano. Isso foi a maior desgraça que pôde acontecer com a religião. A religião não deve se meter em política? Não, eu acho que os religiosos podem ser políticos, sim, se tiverem vocação. E eu costumo dizer o seguinte: um pastor pode ser político, pode se candidatar? Pode, mas eu recomendaria a esse pastor, eu faria isso. Eu deixaria o pastorado e iria trabalhar na política. Então, na lata, respondendo, a religião, quando se une à política, pode ser uma grande bênção, mas pode ser uma grande tragédia. Ok. Bom, pastor, eu agradeço a sua participação aqui, muito obrigado. Já te convido para voltar aqui no programa, todo mundo passa aqui, a gente chama de novo, né, para participar de novo. E fica à vontade para poder convidar as pessoas a assistir lá o teu culto na igreja, no YouTube, e fica à vontade, né, para se despedir nossos ouvintes. Sim. J. Santos, quero te agradecer, muito obrigado, uma alegria estar aqui com você. Espero que o seu programa alcance as pessoas e ajude as pessoas. Se você quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, você pode procurar no Google Evaldo, E-V-A-L-D-O, Evaldo Beranger, e aí você pode colocar assim, cultos, pandemia, você pode colocar escola bíblica dominical, você pode colocar aula, você vai achar bastante material. Eu tenho o meu perfil no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo é Evaldo Beranger. No Twitter e no LinkedIn. Eu transmito por todas essas plataformas ao mesmo tempo.
Então, quando eu faço uma transmissão, eu coloco em todas as plataformas. E a nossa igreja também tem a sua plataforma, e Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Então, é só procurar, entra lá. Quando você entrar, diga, olha, eu vi você no programa do J. Santos e tal, e nós vamos ser muito felizes em ter a sua participação conosco, online ou ao vivo. Então, Deus te abençoe e que a graça de Jesus esteja no teu coração. Faça bem tua alma. Obrigado. Para todos nós, né? Amém. Agradeço demais. Muito obrigado pela sua participação aqui. Bom, esse foi o reverendo, né? O pastor, que eu me dirigi a ele, é pastor. O Evaldo Berange, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, lá de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Exato. Conversou um pouquinho com a gente aqui, estreando um quadro aqui, né, a face da religião, aqui no programa na rede, sempre conectados. Então é isso, o programa na rede continua, para você que acompanha no YouTube, tá todos os links aqui embaixo, você pode acompanhar, né, o pastor, inclusive ir lá visitá-lo também. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, tamo juntos e até o próximo programa.